Bom dia, boa tarde ou boa noite a toda a gente que esteja eventualmente a ver esta conversa. Voltamos com o podcast Sobreviver por Conta Própria, que para quem esteja pela primeira vez aqui a ver ou a ouvir estas conversas, elas estavam paradas há um ano e quando existiram, foi durante o primeiro confinamento, ainda em 2020. Quando existiram, não eram bem conversas, eram monólogos. Era mais ou menos eu a falar sobre esta coisa de ser freelancer. Pá, recentemente decidi voltar e convidar pessoas, convidar freelancers para falarmos sobre estas experiências e também sobre as dificuldades inerentes a esta atividade durante esta pandemia. E por isso, hoje tem connosco, não tem comigo, o Ricardo Silva, videógrafo, e o Ricardo Silva, fotógrafo. Portanto, duas pessoas exatamente da mesma área, porque nós somos mais dedicados aos casamentos, mas isso eles já vão explicar. E curiosamente, duas pessoas exatamente com o mesmo nome também, e que até quase com o mesmo site, já vamos ver isso. Uh, Pronto, isto vem um bocado na linha do que também já tinha feito anteriormente, mais ou menos em 2015, 2016, para quem não conhece, que podem encontrar também no YouTube, depois de deixar aqui os links. Fiz pequenos documentários sobre pessoas de várias áreas que trabalhavam por conta própria, na altura num contexto também complicado, estávamos a sair de uma crise económica, na qual agora vamos estar a entrar, se calhar, porventura. Mas isso é outra história. Pronto, eu vou deixar aqui que os Ricardos se apresentem e falem um bocadinho do que fazem e das suas carreiras, e depois vamos entrar aqui numa conversa que vai tocar em diferentes pontos ao longo do desenrolar da mesma. Se calhar vamos começar pelo Ricardo, videógrafo. Ricardo, apresenta-te lá aqui para a malta que não conhece. Sou o Ricardo, sou videógrafo, já há coisa de 10 anos que estou como videógrafo. Comecei como fotógrafo já há muitos anos. Eu não aparento, mas tenho 40, vou a caminho dos 41. Comecei a fotografar concertos por brincadeira, chamemos assim, porque era aquela vontade de registar o que estava a ver. E ainda por cima, como comecei como músico bastante cedo, acabou por ser aquela coisa engraçada de uh, não só uh, não só tinha aquela visão de cima do palco, mas também aquilo que via para o palco e as coisas que, por acaso foi sempre engraçado, o que eu via do palco, do palco para baixo, quando tocava, acabava por ser muito diferente de quando via para o palco. E essas recordações, algumas ficavam, outras acabavam por se perder. E então acabei por começar a fotografar e como sempre esteve ligado à parte das artes, pronto, como designer gráfico e também como web designer, fui sempre pronto, tendo aquela parte da imagem em conta. E entretanto, em 2008, comecei na parte dos casamentos. Sempre a fotografar. A minha ideia até o primeiro casamento era aí, casamento, paralice, estar ali a fazer aquela coisa. Porque lá está, os casamentos, o ser fotógrafo ou videógrafo de casamento era uma espécie de hobby. É claro que pronto, toda a gente sabia que tínhamos, ainda temos hoje em dia, as lojinhas de fotografia, mas acabava por ser uma coisa muito sem arte, por assim dizer. Era uma fotografia muito bem tirada, algumas, claro, mas a maior parte não havia arte naquilo. A partir daí as coisas mudaram completamente. Comecei a ver que afinal aquilo era bonito. Também pronto, porque sempre fui um bocado romântico
e até mesmo em relação à música sempre liguei um bocadinho mais, apesar de, pronto, de ser no metal, acaba por haver vários estilos e sempre foi para a parte mais em que a lírica, a parte das letras, falava um bocadinho mais de amor e paixão, e então acabei por começar ainda com mais gosto por aquilo que estava a fazer, porque não estava a fazer para mim apenas, mas estava a fazer também para os outros. Ou seja, estava a registrar um momento de outras pessoas que, que iam mais tarde continuar a apreciar aquilo que estava a fazer. Ou seja, lá está, o criar a arte e pronto, foi um bocado por aí. A minha passagem para o vídeo foi por. Pronto, já fazia videoclipes para bandas e fazia algum trabalho institucional e entretanto acabei por necessidade no casamento de um amigo, não estava a conseguir arranjar um videógrafo e então falei com um amigo meu fotógrafo e disse, fazes tu a fotografia e eu faço o vídeo. Pronto, e a partir daí foi isso. Foi este desenrolar todo até hoje, até os dias de hoje, e muito sinceramente agora não largo o vídeo, pronto, porque não existem. Eu não consigo fazer bem as contas a nível de rácio de quantidade de fotógrafos para videógrafos, mas deve andar ali à volta dos 5 para 1. São 5 fotógrafos para um videógrafo, porque existem mesmo muitos fotógrafos e não estou a falar mal, é muito mais fácil, fácil não pelo facilitismo, mas sim como o vídeo dá muito mais trabalho, porque a parte da edição não é assim tão rápida, enquanto um fotógrafo edita 24 fotografias, não é? São os frames, ou 25, um videógrafo precisa de muito mais porque cada segundo são os 25 frames e então, quer dizer, um casamento não se resume a 25 frames, não é? Tem muito mais tempo do que isso. Exatamente. Enquanto estavas a falar agora nesta parte final, eu pus aqui o teu sitezinho com aquele reel que tens logo no cabeçalho, para o pessoal ir vendo algum do teu trabalho. Tocaste em alguns pontos que são interessantes, vamos já voltar a eles, mas passava agora aqui a palavra ao outro Ricardo. Ricardo, tu é mais a parte da fotografia, fala-nos lá um bocado sobre ti e como é que isto começa. Eu também, Ricardo Silva, não é? Mas mais novo, só tenho ainda 24. Comecei a descobrir assim a fotografia e tal por volta de 2014, quando tive uma câmera emprestada e comecei a achar piada. Eu basicamente eu sentei-me e dei-me ao trabalho de ler o manual da câmara todo, de início a fim, e disse, não, eu tenho de ver melhor o que é que isto dá para fazer, porque isto aparentemente, com tanta coisa que aqui tem, isto tem de funcionar melhor. A máquina era uma 700D, acho eu, na altura da Canon, que já é uma máquina muito boa, era uma média gama já, e com aquilo tens de saber fazer muita coisa e conseguir chegar mais além. Lembro-me que na altura entrei até acho que foi no Flickr, e pesquisei pela câmara e aparece resultados de outras pessoas que trabalhos fizeram com com o mesmo modelo que o teu. Eu disse, não, se eles conseguem, se isto funciona tem de dar para mim também. Comecei a explorar e depois já por volta de 2016 é que experimentei alinhar num casamento. Até lá eu fotografei alguns concertos de uns colegas meus, de colegas de escola e assim, eu ia com eles e pronto, divertia-me assim. E fotografava também artes marciais, como era atleta, e eu acabava por levar a máquina e entretinha-me desse modo também. Fazia, seja o que fosse quando foi, até cheguei a fazer combates de kickbox e de kung fu, campeonatos nacionais, e pronto, fui experimentando um bocadinho em todo o lado para ver o que é que dava. Consequentemente, decidi experimentar
a parte dos casamentos, fui a uma loja daquelas de rua e que era conhecido e disse, opá, eu gostava de experimentar, ir a um casamento, ver como é que é, o que é que está por detrás disso, porque sempre tinha achado piada. Então, deram uma oportunidade e eu, a partir daí, comecei a ir. As condições eram, eu ia a um ou dois, só para ver o que era, mas sem receber, sem nada. Eu ia só como se fosse uma sombra, só para ver como é que aqueles funcionavam, como é que faziam as coisas. Só que depois eu, entregando o resultado dos casamentos, a pessoa em questão começou a ficar interessada e pronto, começou-me a dar trabalho sempre certo para acompanhar. E pronto, basicamente estamos cá, não é? no ano em que as coisas iriam dar assim a maior volta, e foi o ano em que eu me preparei melhor para começar mesmo assim a sério. Foi o ano em que passou, que não aconteceu nada. Infelizmente ficamos estagnados agora, e pronto. Vamos ver o que é que acontece agora. Sim, isso é uma das coisas que temos que falar daqui a bocadinho, mas voltando a um ponto que vocês, os dois, é curioso que os dois falam no facto de terem algumas das primeiras coisas que fizeram foi precisamente concertos, música, não é? Pronto, depois acabam por transicionar, digamos assim, para o. Acho que esta palavra nem existe, mas fica a ideia de passarem para a parte dos casamentos. Para que é que. Já que foi por aí que ao fim e ao cabo começaram, e sendo que são duas coisas completamente diferentes, o que é que deu para aprender de uma para a outra? Digamos assim. Ricardo, depois, Ricardo são os dois. O Ricardo do vídeo. É assim, eu acabei por não transicionar por completo, ou seja, eu não fiz uma mudança a 100%, porque eu continuei a fotografar, eu também fotografo produto, e mesmo assim ainda continuei a fotografar casamentos, agora já nem tanto, ou seja, de há uns anos para cá é mais vídeo. Continuo, claro, com o bichinho a fazer a mesma fotografia em alguns concertos. Aliás, eu em 2015 fui viver para a Noruega por uns meses e andei a fotografar os concertos lá. Era todos os dias o que fazia lá, praticamente, e lá está, tinha um trabalho fácil, um trabalho facilitado, porque era trabalho direto com as editoras e com algumas revistas de cá, algumas online, mas era muito fácil. E depois também tinha a vantagem de, lá está, por ser músico, conhecia as bandas, por exemplo, uma delas foi mesmo engraçado, foi no dia anterior aos meus anos, estive com os Municipal lá, e tive a fazer entrevista e tudo, e eles ficaram bastante surpreendidos porque não sabiam que eu estava por lá, e quando souberam que eu estava por lá precisamente a viver e a fotografar concertos, ficaram bastante satisfeitos. Mas é um bocado isso. A parte da fotografia, mesmo pronto, isto no caso do vídeo, acaba por não deixar de existir, porque está lá. É assim, eu consigo na parte do vídeo ter uma melhor sensibilidade. Isto não estou a falar de forma geral, nem em relação ou seja, não estou a dizer que os outros não tenham, mas eu acabo por ter uma percepção melhor para o vídeo por vir da fotografia, porque o enquadramento do vídeo, apesar do vídeo ter movimento, é muito fotográfico. Ou seja, não posso fazer uma coisa só porque me apetece, porque tenho liberdade para isso, por ser vídeo. É um bocado isso. E a parte desse movimento, ou seja, transicionando dos concertos para os casamentos, ela existe, isso existe porque
existe movimento, e são sempre pormenores, são sempre aqueles detalhes, e está sempre a acontecer qualquer coisa. Nos casamentos está sempre a acontecer qualquer coisa. É claro que temos aqueles momentos, digamos, mortos, que é o normal. Numa cerimónia, por exemplo, numa cerimónia não existe uma criatividade, e num concerto também existem momentos mortos. É um bocado isso. Acaba por não haver uma diferença muito grande da passagem dos concertos para os casamentos, porque são coisas que são para registar. E eu, por exemplo, já acabo por ver um bocadinho diferente, por exemplo, no cenário de guerra. O fotografar um concerto é completamente diferente de um cenário de guerra, não é? Não vou estar aqui a fazer piadas. Claro que no cenário de guerra podemos morrer a qualquer momento, num concerto, num concerto também, não é? Que digam alguns músicos que morreram em palco, mas é um bocadinho por aí. É muito fácil comparar um concerto a um casamento. Provavelmente as pessoas vão dizer: não é nada, um casamento aquilo é chegar lá e começar a disparar. Num concerto é preciso estar atento porque há as luzes e tal. Pois, mais ou menos, porque se falharmos o momento das alianças, os meus vão perguntar porquê. E nós não temos resposta, ou melhor, temos resposta, mas a resposta, dar uma resposta válida ou não responder é exatamente a mesma coisa, porque num concerto podemos falhar às vezes se quisermos, a banda não se importa, desde que consigamos meia dúzia de fotos em condições, e uma dúzia delas que dê para ver, acaba por ser fácil. Num casamento é preciso um bocadinho mais de pressão. No casamento tens os momentos que são isso mesmo, não é? É um momento que depois não dá para repetir. Sim, que não podes ter. Mas... Não podes ter arte. Ou melhor, podes fazer arte, mas não podes ter arte. É um bocado isso. Não podes inventar numa cerimónia. Por norma geral, eu acho que ainda, infelizmente, ainda há muita malta que vê o trabalho de fotografia como uma cena que é, mas isso é fixe, vais lá comer e vais com a máquina e tiras umas fotos, está feito. Só que esquecem-se que, não é? Uma pessoa tem de estar o máximo de tempo possível, temos de estar sempre concentrados e a prever o que é que vai acontecer à frente. Nós temos de andar sempre pelo menos um passo à frente e saber, ler a situação em que estamos e dizer: não, isto aparentemente vai acontecer agora, isto. Temos de nos preparar para isso. Enquanto tens na questão dos concertos ou mesmo dos combates, eles não vão sair dali. No caso dos concertos, não é? Tu sabes que tens pelo menos 1 hora, ou 1h30, ou 2 horas de concerto, eles não vão sair dali, eles estão lá. Mas isso quando estás a fotografar para a banda. Isso quando estás a fotografar para a banda. Quando estás a fotografar para uma revista, tens 15 minutos ou as 2 primeiras músicas, e acaba por ser um bocado complicado. Sim, mas tu aí no caso também sabes que tens esse tempo, mas eles continuam sem ser lá, mas sabes que tens o tempo. Sim. No caso do casamento, tu tens, pode acontecer 10 coisas ao mesmo tempo, mas tu tens de ver o que é prioritário. Prioritário para nós é os noivos, não é? Os noivos estão lá e eles é que são a nossa prioridade. Vocês estão a tocar aí em algumas coisas que são importantes. Por exemplo, enquanto o Ricardo do vídeo falava, eu estava aqui a passar o Instagram dele, até vai aparecer em quem estiver a ver o vídeo eventualmente, algumas coisas do Instagram dele, em que ele dizia que uma boa parte do tipo de vídeo que faz no casamento tem muito a ver também com a fotografia por causa dos enquadramentos, etc. Isso está bem patente, por exemplo, nas imagens que ele tem no Instagram dele, e quer as estáticas, quer os vídeos mesmo. No teu caso, Ricardo, tu começas a experimentar, digamos assim, nas artes marciais e nos concertos, como estás a dizer, depois passas para os casamentos. Achas que ou algumas das coisas que foste aprendendo precisamente nessas experiências iniciais que tiveste deu para ganhares bom traquejo para o resto, ou achas que são efetivamente 2 situações completamente diferentes em que as necessidades técnicas são completamente diferentes? Sim, por exemplo, nós temos os combates.
é sempre no mesmo sítio, a mesma luz. Por exemplo, em questões técnicas, tu sabes que a máquina, tu não vais ter aquelas definições, estás a fotografar, tens de estar atento mais ao que está a acontecer. Mas a luz é a mesma, principalmente é a luz controlada, é sempre a mesma coisa, por norma. Tu tens no caso dos concertos, claro, tens as luzes sempre, pode trocar de cores e tal, mas também nunca foges muito ao que está. Agora, tu num casamento, por exemplo, tu entras na igreja, é uma luz, estás a sair da igreja, é outra luz, estás no céu, é outra luz, basta o céu abrir e estar ao sol é uma coisa, assim cobrir de repente é outra. Tens de estar sempre atento, ou seja, tens de estar atento ao momento e a tudo o que envolve. Porque assim, tens alterações climáticas, tu não mandas, é o que é. Se estiver a chover no casamento, tens de lidar. Tens de lidar da melhor maneira e manter as pessoas confortáveis o melhor possível, mas não tens nada a fazer em relação a isso. Tu não podes ligar lá, olha, então, olha, manda sol agora. Vocês É o que é, temos de lidar, não é? o casamento, pronto, a minha área também é um bocadinho, não é tão a fotografia, mas é mais o vídeo. E eu casamentos nunca fiz, um bocadinho por causa do que o Ricardo estava ali tocou levemente no início. Achei sempre que era uma coisa. Eu para fazer algo em condições tenho que estar mais ou menos envolvido no processo e tenho que gostar. O vídeo de casamento foi uma coisa que a mim nunca me puxou como, digamos assim, como espectador, digamos assim, nunca me puxou nada. E então nunca me via fazer, e também confesso, sem problema nenhum, que me assustava um bocadinho o processo. Ou seja, a questão dos momentos. Se por alguma razão tu perdes um momento, como dizíamos há bocadinho, para repetir, não é? Não vais pedir para que se repita um beijo ou para que se repita a questão das alianças, por exemplo, é o momento que se calhar mais icónico do processo. Como é que lidas com isso? Era uma coisa que também te assustava no início ou não? Vou-te falar para os dois, portanto, quem quiser. Rapaz, no meu caso ainda me assusta. Eu acho que Isso é cada daquelas. caso é um caso e pode acontecer a qualquer momento alguma coisa e opá, Já te um aconteceu gajo, alguma eu vez, acho, Ricardo? desculpa, não percebi. Se já te aconteceu alguma vez, falhares um desses momentos, Não, assim. não, não, não. Não, e espero que nunca aconteça, porque Não, eu não sabia o que é que havia de dizer. isso é. Por norma, também é assim, no geral eu faço casamentos assim, para já, mais pequenos, não tem assim muita gente e tal. Mas quando eu vejo que começa a elevar muito o número de convidados, como é óbvio, eu tento sempre levar alguém, levar como assistente, já para prevenir algumas situações tipo essa. E no Pá, teu. Sim, sim, diz. É daquelas coisas que eu acho que ou não, todas as pessoas têm aqueles momentos que querem que nunca aconteça na vida. Por exemplo, um jogador de futebol perder uma perna dentro do campo, por exemplo, ou falhar aquele golo decisivo, mas não vamos falar dessas coisas, que isso traz tristezas. E aqui no caso dos casamentos é precisamente isso, é a troca das alianças, se bem que é daquelas coisas que, se é a troca de alianças, eles podem voltar a fazer isso. Agora, se é aquele momento em que existe ali alguma coisa, principalmente no vídeo, porque se não tens um fio condutor naquela parte do vídeo, perdes um bocado. Se tiveres que repetir, se for uma coisa muito, muito, muito fulcral, por exemplo, tu não vais dizer ao seu padre, olha, desculpe lá, mas não pode repetir isso, é muito chato. Também nunca me aconteceu. Eu tive um stress com já nem sei quando é que foi, aí uns 2 anos. Tive um stress em que na altura em que foi civil, na altura em que ela está lá, a senhora do registro está a dizer, já não sei, estava a iniciar a parte dos votos, e naquele momento a máquina desliga-se. E eu, ui, o que é que está a passar? Eu estava mesmo assustado, não conseguia perceber o que era. Tentei ligar a máquina, não estava a reagir, saca a bateria, mete outra bateria e eles começam com os votos no momento em que eu carrego para gravar. E eu fiquei, fogo, mas o que é que se passou? A fotógrafa a olhar para mim, tipo, tá tudo bem? E eu, tá tudo bem. Pronto. Aquilo acabou, sim senhor, ok, passou. Ela vira-se para mim, olha, o que aconteceu ali? Eu não sei, a máquina simplesmente desligou.
Ou seja, basicamente estavam 30 graus, estávamos debaixo de sol e a bateria descarregou completamente naquele momento. E eu estava sozinho. Não tinha ajuda nenhuma, não tinha suporte, mas eu ainda tinha mais de metade da bateria, ou seja, basicamente a máquina sobreaqueceu e aquela bateria berrou, foi suficiente. Mas se aquilo tinha acontecido um minuto depois, se eu não apanhava aquele momento, eu não sei como é que ia ficar. Exato, são Há mil e situações uma muito coisas que pode complicadas. acontecer, pá. Acho que há mesmo mil e uma coisas, porque assim, as viagens que se fazem, vai para a casa de um, para a casa do outro, depois para a igreja, depois da igreja, não sei o quê, não sei o quê. Até pelo menos à parte da igreja, pelo menos eu no meu caso, eu estou sempre com stress, é demasiado, porque é assim, pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. E depois depende das igrejas, não é? Como tudo, temos padres que toleram, os noivos às vezes chegar atrasados já não toleram, já começam a ficar chateados, o quê? E Eu isso tive um connosco noivo, pode acontecer, se nós tivermos um acidente pelo caminho, o quê? O que é que nós vamos fazer? eu Sim, tive um noivo ainda no ano passado que se atrasou 2 horas e meia. Atrasou-se 2 horas e meia, mas para a preparação para a igreja, para a igreja já íamos com meia hora de atraso e não houve problema. Mas também já tive um padre a virar-se para mim, a noiva já estava atrasada 15 minutos, e o padre disse: se a noiva não tiver, virou-se para mim e disse: se a noiva não estiver aqui dentro de 10 minutos, eu não celebro o casamento. E eu disse: Pois. ó, seu padre, o noivo está aí do lado esquerdo, não sou eu. E ele: eu não quero saber. para ele era igual. Não era ele que ia ter que viver com a noiva. Exato, Pá, exato. mas pronto, isso é sempre muito estressante e realmente vocês dizem que tudo pode acontecer. No meu caso, há bocado em off estávamos a falar do meu casamento e uma das coisas que aconteceu que entra dentro deste esquema foi que já depois no fim, no copo de água, na dita boda, veio o fotógrafo ter comigo e disse: olha, durante a cerimónia eu morri um bocadinho porque o cartão. Pá, já não me lembro o que é que ele disse que aconteceu, mas o cartão SD deixou de responder. E ele tirou aquele, meteu outro e diz ele: olha, continuei a tirar as fotos todas, com a certeza absoluta que todas as fotos que tinha tirado naquele momento tinham desaparecido. Pá, depois diz ele que chegou cá fora, me ligou o cartão para passar as fotos passaram para o PC e a partir daquele momento, aquele cartão de memória nunca mais. Pronto, morreu, não deu mais nada, mas ainda deu para ele tirar as fotos. Mas Foi um sinal. é uma das situações. Pá, olha, a mim isso já me aconteceu e eu não, em trabalho, e eu não consegui tirar o que lá tinha. E ele ainda teve essa sorte. Isso é que é mau. Eu, por acaso já tive uma situação dessas, mas foi em concerto, e foi pior, porque não foi com fotografias, foi com vídeo. Mas eu ainda consegui recuperar algumas imagens, alguns vídeos, não com a qualidade com que foram filmados, mas aquele cartão, a partir do momento em que eu consegui recuperar a informação, eu queimei-o, literalmente. Eu queimei-o, eu peguei-lhe fogo, eu peguei-lhe fogo e não disse descansa em paz, foi mesmo desaparece-me da frente, porque é uma daquelas situações que não dá. Quando os cartões começam a falhar a primeira vez, não se pode pensar, para não se pode trocar. pensar, não. Ele É que se falha ali, ou melhor, se falhou ali, pode falhar muito bem para uma próxima vez e de uma forma bem pior, não é? É um bocado por aí. Pronto, já têm muitos anos disto, já partilharam aqui algumas histórias das cerimónias, disso dos atrasos e etc. Isto não é nada. Qual foi? Pá, eu podia, assim, Isto não é nada. antes Há de, muita mais coisa, antes e há de, coisas bem piores yeah, também. antes de trocarmos um bocado de tema, pedia-vos para aligeirar, porque o tema que vem a seguir é um bocado mais pesado. Qual foi a história mais engraçada que vos aconteceu num casamento? Pá, Opa, olha, o Ricardo que conte que a eu minha, posso, que a eu minha é posso mesmo começar. para pôr final. A Diz. mim, opa, eu sempre que me lembro deste homem, eu vou dizer, o que é que aconteceu? Estávamos na festa, houve a parte da dança e tal, opa, do nada vem o pai da noiva malucão. O que é que ele se lembra? Ele começa a fazer um strip no meio do casamento. Opa, ele
tira a camisa, desaperta, tira a camisa e tal, e ele puxa o cinto e atirou direitinho a quem? Hoje, opá, eu levei com o cinto na cara do homem e ele a fazer um strip no meio. E levei com o cinto na cara e eu tipo, opá, ui, isto não acabou de me acontecer. Continuei e tal, não sei o quê. Passado uns anos encontrei o homem num batizado. Vai 1 ano, 2 anos à frente, calhar. E ele pediu à que tinha sido noiva para vir falar comigo se eu estava bem com ele, se tinha ficado chateado, ok? Eu assim, não, amigo, isto para mim está-se bem, mas o homem ficou mesmo, opá, muito assim, muito incomodado com a cena e ficou com vergonha de tal maneira que ele não falava para mim, ele passava e ele nem me cumprimentou, ele parecia que não estava assim, não conheço. Eu acho que o senhor estava-te a dar um sinal, ó, Ricardo. Ele atirou-te o strip. Olha, diz-me uma coisa. Tu, nessa situação, quando o padre Nuno começa a fazer o stripzinho, tu registaste esse momento em... Vê? Sempre. Claro, sim. Sim. Pá, está a acontecer, está a valer. Está a acontecer, E exato. depois fica nas mãos dos noivos, é entre famílias, está entregue. Eles é que sabem, né? Está entregue. Não, até pode ser um amigo. É problema Sim. dos noivos. Sim. Opá, Há sempre, está a eu acho, acontecer. eu acho, Opa, é uma pessoa que eles convidaram, elas sabem o que é que eles vão lá fazer, está a valer tudo. pá, há sempre um maluco que começa a tirar a roupa no casamento. Há sempre um, pode ser o Sim, noivo. Sim, fiz um também de um casamento de um casal, o senhor já tinha os seus 60 e tais, quase 70 se calhar. E a senhora também já tinha assim uma idade. E ele tinha ficado viúvo e casou-se outra vez porque ele diz que não achava correto com a idade dele ter uma senhora, uma companheira, e dizer que ai, a minha namorada, dizia que parecia mal e que estava muito apaixonado por ela, e então, pronto, casaram. E ele também, com aquela coisa da festa, começa o pessoal a puxar por ele também começa a tirar a roupa, e eu disse, parou, começou o pessoal todo, calma, calma. O homenzinho Então, e qual é o louco. problema? Tu, Ricardo, diz-me uma coisa, pá. Eu estava na expectativa que alguma das tuas histórias fosse com padres. Como não foi, eu peço diretamente isso. Nunca tiveste um desentendimento ou uma situação com um padre? E também já, infelizmente. Opa, digamos, há padres que levam a cena mesmo. Levam aquilo assim. Ou eles não gostam de fazer do casamento, ou não gostam do pessoal, ou podem até ter tido uma má experiência anteriormente com alguém. No meu caso, opa, foi uma igreja que o sítio do altar era enorme. Tipo, mesmo demasiado grande e era um casamento com muito pouca gente, era para aí 30 pessoas. E então nós estávamos numa igreja enorme, com um altar enorme, meio dos gatos pingados e eu estava super longe dos noivos, sem necessidade nenhuma. Opa, fui-me chegando mais perto, mais perto, mais perto e depois, por uma questão de ângulo, até subi assim dois degrauzitos do altar, porque o altar era mesmo super enorme. Opa, e ele parou a meio, eu sou fotógrafo, o lugar dos fotógrafos é lá em baixo e tal, e eu por norma eu não discuto, eu peço desculpa, deixo, tenho de respeitar. Não sou eu Claro. que mando ali, tenho de respeitar. Sim, sim. Pá, eu Só que pergunto pronto, isto às porque vezes sei há como é. coisas que eles não, há coisas que eles não precisam de ser tão hardcore, porque para já não tinha flash, não tinha nada, as máquinas eram mirrorless, não fazem barulho nenhum, portanto ele só deu conta que eu estava ali para ele dar conta ele tinha de estar a olhar para mim. Eu estava mesmo muito longe ainda dele. Tanto que o mesmo padre, ele devia estar a ter um mau dia porque ele no mesmo dia ainda se pegou com os noivos. Os noivos pagaram a um coro e ele foi ao coro e disse que eles não tinham autorização nenhuma de fazer as noivas que os noivos escolheram, fazer as músicas que os noivos escolheram, portanto, se calhar Pá, ele acordou mal disposto. o meu fez-me isso, mas deu-me tempo para. Ou seja, a cena do coro e tal. O gajo fez-me isso, mas deu-me. Com antecedência, não é? Impediu-me de fazer o que eu queria, mas deixou-me alterar, não foi no dia ao menos. Sim, mas Não, ele lá foi, eles, tanto que, imagina, a noiva esteve à espera para entrar por de tempo, porque ela ouvia a música, mas não era a música dela, e então não entrava. E ele é que mandou lá alguém fazer sinal para ela vir e ela ficou assim. Os noivos ficaram nesse dia, os noivos estavam mesmo tristes, primeiro por causa dessa situação, depois porque ele não me deixava chegar assim mais perto e estar assim um bocado à vontade, e depois no fim das assinaturas eles pediram só menos, podíamos ir até ao altar tirar uma ou duas fotos, mas para ficar registado.
E ele falou mesmo todo, ele disse, aqui não é sítio de fotos, aqueles que têm a mania de ir para aqui, e nós, desculpa lá. Isso foi onde? Isso foi onde? Rapaz, isto foi ali para os lados de Gaia. Ok. Não, pá, para ver se era de algum lado que eu Sim, conhecesse. eu até admiro a não ser aqui na nossa zona, porque eles também Não, às vezes... aqui estávamos a falar um bocado também sobre isso. Aqui há um bocadinho de tudo, mas há pessoal muito estranho, sim, também. Eu Ricardo, estava-me a rir, diz por lá. ele ter dito para os lados de Gaia, porque pronto, é de onde eu sou, por isso. E no teu caso, o que é que já te aconteceu assim de. Tenho, olha, situações em casamentos, existem milhentas coisas, mas eu isso vou deixar para a parte final. A cena dos padres. Eu já tive coisas más e coisas boas com padres, coisas engraçadas. Pronto, tive essa situação que contei, que o padre disse para eu ligar à noiva. Pronto, isso é uma coisa mínima. Mas tive um padre que se virou para mim e ele pediu para os fotógrafos falarem com ele antes da cerimónia e chegámos à beira do altar e ele vira-se para mim e diz: olha, está a ver esta linha aqui? Esta é a linha que nos separa. Você não sobe para aqui e eu não deixo para aí. E eu tipo, ok, pronto, tudo bem, não há problema. Vou fotografar vou filmar os noivos de perfil. E quando eles me perguntarem porque é que lhes só estou a apanhar o nariz, eu vou-lhes dizer que foi o que o padre deixou, não dá para fazer mais nada. Mas pronto, e entretanto, esse padre, durante a cerimónia, desce o degrau para ir ter com eles e desce aquela linha. Ou seja, passa aquela linha e eu assim muito discretamente para o padre, e ele olha para mim, olha para baixo, peço desculpa. foi uma coisa mesmo. Olha, esse não foi, mas se fosse aqui na nossa zona, o gajo ia-te fazer. Pá, pronto, eu joguei rugby e nós quando reclamávamos com o arco, ele mandava-nos recuar mais 10 metros. Esse aí fazia-te igual. Se fosse aqui na zona, dizia-te mais para trás. Então você. Eles aqui a mais vão ter o spray, como os árbitros vão pôr o spray pôr a linha para a barreira. E já tive, pronto, coisas engraçadas. Tive duas assim que me lembro mesmo engraçadas, em que eu estava a registar e estava-me a ver assim um bocado enrascado e estava a olhar para os lados a tentar perceber como é que eu ia apanhar os noivos. Até que eu vejo o padre assim, pss, pss, e eu tipo, hã? E ele aponta para mim, eu chego à beira dele e ele venha para aqui, assim consegue apanhá-los melhor. Pronto, tudo bem. Isso também é salvaguardar, também já me aconteceu várias vezes, serem os próprios até a dar o jeito, até às vezes de se arrumar um bocadinho e deixarem para apanhar aquele momento das alianças. Porque toda a gente dá, eles sabem bem o que é que está ali a acontecer e sabem que aquilo não é fácil, principalmente se for igrejas pequenas, nós não temos quase sítio nenhum para nos mexer, porque ou estamos em cima das pessoas ou estamos em cima dele. E ficamos assim um bocado limitados. E alguns têm o bom senso de chamar e deixam subir um bocadinho. Claro que também não vamos andar a fazer nenhum espetáculo, que aquilo não é a nossa festa. Tem que ser o mais discreto possíveis. Mas ao menos pequenas ou que os noivos fiquem muito junto às escadas do altar ou até mesmo à zona do altar. A outra essa foi demais. No mesmo casamento, a igreja era pequena e estávamos todos cá fora, o padre estava a conversar com o noivo e entretanto virou-se para o rapaz do drone e disse: olha, se você quiser, não esteja à vontade, abre-se aqui as portas e você mete o bicho cá dentro a voar, não há problema. E diz o noivo: oi, seu padre, não, nem penso nisso, ainda corta alguma cabeça. Não há problema, estamos aqui, fazemos logo o funeral, não há problema. Pronto, entretanto, depois no decorrer do casamento, estávamos lá a fazer as coisas e há alguém que está a ler qualquer coisa e de repente eu olho para os noivos e os noivos estão a chorar. E eu, fogo, a sério, os noivos estão a chorar, caramba. Olho para a frente e vejo os dois fotógrafos, que era um casal, a chorar. E eu, caramba, a sério? O que está a passar? Morreu Olho para... alguém.
olho para a outra videógrafa e também estava a chorar. E eu, caramba, bem, vou olhar para o padre, que esse não está a chorar. O padre estava a chorar. Ou seja, estávamos todos ali à frente a chorar. Ninguém sabia o que é que era, ou seja, aquilo foi aquela espécie de riso contagioso. Neste caso foi o choro contagioso. Foi mesmo engraçado. Mas pronto. Aquilo que me aconteceu de mal, eu já não me lembro muito bem o ano, mas foi entre 2010 e 2011. Eu tive uma morte num casamento. E isto é daquelas coisas que normalmente é para terminar a conversa, mas foi mesmo muito chato. Foi a prima do noivo, com 18 anos. Ela era atleta federada, jogava basquete. Ela tinha dois meses antes, acho eu, tinha tido uma ruptura no joelho. Andava a tomar anti-inflamatórios e tomava ansiolíticos também, e basicamente aquilo foi um combo com um dia de muito calor e um copo de água gelada. Pronto, basicamente parou-lhe a digestão Mas ela não resistiu. morreu no casamento? Ela morreu no casamento. Ela Mas- morreu, ela desmaiou e começou a vomitar durante a boda. Entretanto, pronto, foi logo chamado o INEM e foi-lhe declarado o óbito na altura em que estava, e foi para o hospital, já a fazerem o suporte básico de vida. E depois, pronto, quando estávamos a fazer a sessão com os noivos, foi o padrinho do noivo chegou à nossa beira, pediu para nos retirarmos e só ouvimos a noiva aos berros a chorar. E pronto, foi tipo, pronto, o casamento acabou aqui e acabou mesmo, não fizemos mais nada. Os noivos não quiseram vídeo, não quiseram fotos, não quiseram mesmo nada. Na altura eu estava a trabalhar para outro fotógrafo e aquilo que ele depois contou-nos que tentou devolver o dinheiro ou melhor, parte do dinheiro aos noivos, e os noivos disseram que não, porque nós estivemos lá a trabalhar e que não tivemos culpa de nada, portanto não fazia sentido estarem a perder o dinheiro. Mas mesmo assim o fotógrafo devolveu metade do dinheiro que lhes tinha cobrado. Isso foi horrível. Isso é horrível. Foi mesmo. Em casamento mesmo assim mais hardcore também tive foi entre convidados andarem ao estouro por causa do futebol. Mas isso não é nada demais. Isso é aquela coisa completamente recorrente. Ter noivos bêbados. Ele só abriu um olho a outro gajo com um copo, mas nada. Pá, Mas olha, no final da noite já estava tudo bem, estavam todos a dançar junto. Claro, já nem se lembravam. E foi o calor. Pá, aposto Foi exato, o gajo depois foi ter com o outro e disse: lembra-te quando há uns anos andamos à porrada no casamento? Abria o Não, olho. pá, foi agora. Foi agora. Opa, isso porrada é normal. Agora estas situações aqui é mais duro. Bem, Pá, são situações que nos isto apanham sem falar... um bocado contramão, porque uma pessoa está ali, não é? Nós não somos E não da sabemos família, o que fazer, não é mas nada ficamos sempre, connosco também. aquela cara não, tipo. isso deve ser horrível para toda a Não, gente. já para não falar, por exemplo, em traições durante o casamento. Sim, mas... E não estou só a falar dos convidados, noivos, noivas. Sim, mas pronto, também mas é isso. Mas há aquela lenda urbana do casamento. Pá, já devem ter, todos vocês estão ligados aos casamentos, já devem ter ouvido esta história do gajo que chega e manda a gente sentar, depois pede para virarem os pratos e está lá a fotografia da noiva com o amante. Nunca ouviram esta história? Eu essa história não, mas eu tenho uma história em que tive presente, em que o noivo dedicou um vídeo à noiva, já a meio da boda, já depois de toda a gente ter comido, em que basicamente era um vídeo da noiva com o padrinho dele em pleno ato, meses antes. O noivo desapareceu, ninguém sabia do noivo, e nós ali, eu a filmar e olhar para o fotógrafo e tipo, se calhar é melhor parar, se é melhor não filmar esta parte. Então, mas espera, isso... isso Eu não sei me bem.
eu tenho que perceber a cena. Então, espera, o noivo pediu, olha, vou pôr agora aqui um vídeo, peço a vossa atenção, pôs e vazou. Não, ele disse que era um vídeo, era uma dedicatória à esposa. Pronto, E desapareceu. e vazou, E e vazou. ficou toda a gente. E ninguém, Sim, o ninguém DJ, sabia. o DJ não sabia o que era, não fazia a mínima ideia o que era, e ele só disse: eu vou dizer isto e tu depois fazes play e pões o vídeo a passar. E pronto. E o noivo desapareceu. O vídeo passou durante 5 ou 10 segundos, porque, claro que não era pleno ato, não é? Não era um vídeo porno, mas era o início de alguma coisa. E pronto, a noiva começou logo a chorar, saiu dali. O noivo, nunca mais ninguém soube dele. Nunca mais ninguém soube dele. É daquelas coisas que. E é engraçado que eu, quando conto isto, dizem-me: foste tu? Ai, fogo, que cena, meu! Pá, porque Estiveste lá a ver isso, meu, que essa, cena! Eu já tinha ouvido falar essa nisso. história eu nunca ouvi, essa história eu nunca ouvi. Mas a do prato, isto é quase. Pá, toda a gente de vez em quando vem, e olha, aconteceu num casamento não sei onde, aconteceu isto. Depois ouves exatamente a mesma história no outro lado. E eu sempre achei que isso era daquelas histórias que toda a gente conta, mas se calhar nunca Não, aconteceu. isso, Agora isso essa do podem. vídeo. Então, e depois o DJ acabou aquilo e disse: pronto, e agora vamos à música. E entra o. Não. Simplesmente naquele momento ele parou o vídeo, viu o que era, mas também, caramba, esperar 10, esperar 10 segundos. Era E para ele ter a parou, certeza. ele parou o vídeo, as luzes ligaram, toda a gente aos berros, o pai à procura do noivo para o querer desfazer, o padrinho do noivo a tentar consolar a noiva, mas pronto, foi uma situação um bocado. Ok, pronto, olha, isto está feito, desliga a máquina, arruma o material, vamos embora que isto vai sobrar para nós. O DJ tipo desliga o computador, acaba o vídeo, desliga o computador, pronto pessoal, depois está feito, adeus, tira a rola calma. Mesmo, é que não houve mesmo mais nada, não houve mesmo mais nada. E o pessoal da quinta ficou, então, mas e as sobremesas? É para servir, não é? É que tivemos ali a cortar a fruta, temos que servir isto vai se estragar. Se eu fosse convidado, dizia: não, pode, não, traga. Venha, Eles agora têm. venha, que isto ainda vai haver desenvolvimento. Pá, Há também uma história da noiva que basicamente apanhou os envelopes todos com as ofertas dos convidados, e desapareceu com o amante. Portanto, E então? Olha, por acaso não tinha pensado nisso. espera aí, na parte do amante ou na parte de fugir com os envelopes? Pá, uma coisa eventualmente poderia levar à outra, não estou a ver porque. Bem, pessoal, vamos baixar. Agora vamos mudar o tom completamente. Pá, tivemos aí um ano muito complicado. No caso do Ricardo da fotografia, pronto, ele não disse, mas ele faz outras coisas além disto, né? Tem outra atividade profissional. Se calhar financeiramente o ano não foi tão duro para ele. Aqui no caso do Ricardo do vídeo, se calhar a história já não foi essa. Mas eu queria que vocês partilhassem agora aqui comigo e connosco como é que viveram como é que ainda estão a viver, porque isto ainda não acabou. Este ano já passou um ano de pandemia e confinamentos e proibições e tudo isso. Como é que tem sido? Já podes falar, Ricardo? Ricardo, dá-lhe. pá, no meu caso é como tu disseste, pá, eu tenho outro emprego e foi o que assegurou o ano, não é? Simplesmente fiquei sem poder fotografar, mas também fiquei uns meses sem poder trabalhar por causa da pandemia. E opá, custou-me principalmente por ter sido um ano, ou seja, eu de 2019 e no final e no início de 2020 foi quando eu decidi que ia investir mais nesta parte, ou seja, até foi na altura em que eu conversei muito aqui até com o Ricardo, com o videógrafo, sobre, opá, sobre o que é que eu iria fazer da minha carreira, porque lá está, eu tenho
no geral, pouco trabalho para já publicado, mas fiz muito trabalho de sombra, ia por outras pessoas e fazia por segundo fotógrafo, e ele já viu grande parte desse trabalho. E como é óbvio, não é meu, eu também não me sinto no direito de o publicar, e assim, mas foi um ano em que eu decidi investir mais, tanto que foi quando eu lancei o site, com as galerias, com o blog, comecei a Desculpa, apostar desculpa. mais em. Oh, Ricardo, desculpa interromper-te. Eu estou aqui a passar exatamente uma dessas galerias. Então, o que tu estás a dizer é que estas fotos que nós vemos aqui na galeria do teu site é tudo trabalho que tu estás a fazer desde que estás sozinho. Não há aqui nada que tu tenhas feito como sombra, é isso? Sim, sim, opá, sim, sim, no meu site é trabalho meu, sim. E, mas pronto, foi um ano em que ia haver uma grande mudança mesmo até em termos de estilo a fotografar e tudo, eu preparei tudo para ser um ano diferente completamente. Tínhamos alguns projetos até em conjunto pensados para fazer e não deu em nada, porque isto andou, nunca mais podemos sair de casa, basicamente, nem trabalhar. Foi tudo por água abaixo, tive casamentos adiados e outros adiados e cancelados, que nunca é bom. Posso falar até de uma data que eu tive mais de 5 propostas para o mesmo dia e houve uns noivos que sinalizaram a data, eu tive de cancelar o resto, não é cancelar, mas não aceitar o resto. E no início deste ano eles ligaram a dizer que afinal não vão andar com o casamento, ou seja, daqueles 5 casais eu podia ter tido um, mas acabei por perdê-los a todos porque eles acabaram por cancelar o casamento e pronto, olha, foi. Agora espero que agora, este ano, quando isto começar a abrir, que as coisas realmente sejam de vez e que a malta tenha um bocado de juízo para podermos estar, tanto nós, profissionais, como malta que está à espera de se casar para continuar com a vida deles, porque há pessoas que opá, não andam para a frente enquanto não conseguirem isto. E tens muita malta que acaba por cancelar porque vê a vida a ficar a tremer, porque não é? Ninguém sabe o dia da manhã. Nós de repente podemos entrar aqui numa crise e não há dinheiro para andar a fazer casamentos e assim. Nem toda a gente tem as mesmas possibilidades e pronto, pá. Agora, claro, a minha expectativa era no ano passado ter muito trabalho e já ter as coisas completamente diferentes em termos de fotográficos também, projetos novos e mesmo, lá está, eu lançando-me e como me preparei mais para o ano, ia ter um ano muito melhor, podia ter o site muito mais recheado e infelizmente também não temos, e depois lá está, nós estando parados praticamente desde 2019, nós não temos produto para mostrar, o que é que nós vamos mostrar? Nós não podemos sair, não podemos estar com casais, não podemos fotografar, é como se toda a gente estagnou ali um bocadinho. Eu estava aqui com o áudio desligado. Diz-me uma coisa, tu, em termos de antecedências, normalmente quanto tempo de antecedência é que o pessoal marca casamentos contigo? É sempre mais ou menos um ano. E tu, Um ano e quê. Depois tenho alguns casos que, por exemplo, já tenho para 2022, desde o final do ano passado, mais ou menos. Mas depende sempre. Também há noivos que de repente tipo, ficam aflitos porque acabam por adiar e quem eles tinham inicialmente já não tem data. exato. E Diz-me uma depois coisa. tem de ir para outros, tem de tentar outra malta. E a tua política, neste ano foi tão diferente, não é? A tua política de marcações e cancelamentos, alteraste alguma coisa ou não? Não tinha, mas quando comecei, por exemplo, começámos a ver, e até tive um caso que eu cheguei mesmo a publicar, entre aspas, que há muitos casais que acabam por adiar, chega um ponto que é só porque sim. Tipo, não há proibição de parte do Estado, não é? Ou seja, as leis não proíbem, mas eles acabam por adiar só porque sim, porque opá, ou não se sentem preparados, ou porque têm medo, ou não sei o quê, e adiam outra vez, e depois não sei o quê, e adiam outra vez. Não falo no meu caso, mas tenho colegas que aconteceu isso. E opá, vou ter que reaver a parte dos contratos e se houver adiamentos sem uma justa causa, é como se eles estivessem a cancelar o contrato. Quer queiram ou não, é isso que acontece. Eles estão a adiar, estão a criar outra data, outro contrato novo e opá,
nós ao ver, nós digo se calhar em comunidade, mas sempre falo por mim, como é óbvio. Acho um bocado injusto que as pessoas agora, com a pandemia, também acaba por ser uma desculpa por não sei o quê, estão-se a ver aflitos com as coisas ou não conseguem conduzir tudo e a solução é adiar, só porque sim, não há motivos, não há proibições, não há nada, adiamos, pronto. E como é óbvio, vou ter que pensar. Já tenho pensado que na falta de uma justificação legal para não haver o casamento, a não ser, claro, que seja uma exceção de saúde ou o quê, vai ter que haver vai ter que se resolver as coisas de outra forma. Ok. Ricardo, do vídeo, neste caso, como é que Sim, foi esta época? Esta época, este ano? eu, Como é uh, que- eu até começo já pela parte final, que o Ricardo estava a dizer. Isso acabou por ser revisto logo no primeiro desconfinamento, porque começaram a haver imensos casamentos a serem adiados logo no início do confinamento, e até mesmo em relação a agora ao início deste ano, eu tive, logo em janeiro, eu tive 7 casamentos que foram adiados, 5 dos quais foram adiados pela segunda vez, e então a partir daí foi mesmo, ok, isto já não dá, adiados pela primeira vez, ok, adiados pela segunda vez, qual é o motivo? Pronto, houve alguns que eram para março e abril, aí esses aí não havia hipótese, porque pronto, o Estado não permitia, isto em janeiro, o Estado não permitia e agora houve outros que foram adiados, que eram para julho e agosto, e foram adiados para o próximo ano, aí não houve hipótese, era precisamente aquilo que ele estava a dizer. No meu caso existe uma nova marcação, e essa nova marcação basicamente é um novo pagamento de sinal, é um sinal extra de 30%, mas pronto. Em relação ao trabalho, no ano passado eu estava a trabalhar muito bem, ou seja, já vinha completamente embalado desde 2018, porque eu fui de férias pela última vez em dezembro não, em outubro de 2018, e em novembro fiz o último casamento de 2018. Em fevereiro de 2019 estava a fazer o primeiro casamento do ano e acabei em 2019 a fazer casamento em outubro, no final de outubro, e, e no ano passado ia começar os casamentos em maio, ou seja, já havia aqui uma mudança, mas acabava por ser uma coisa mais fácil. Mal houve este confinamento, foi tipo, ok, e agora? Eu também, como faço um bocado de trabalho de produto, também acabei por ficar um bocado sem saber o que fazer, não é? Porque não podíamos sair de casa nem nada, e entretanto surgiu uma oportunidade para filmar no ginásio durante 3 meses, era um período de 3 meses, porque era o período do confinamento, e foi aquilo que me safou, por assim dizer. Estavas a filmar as aulas do pessoal? Era Sim, estava a filmar as aulas para serem transmitidas online, e estava a fazer conteúdo para o ginásio. Foi aquilo que me safou. A partir do desconfinamento foi, ok, e agora como é que vai ser? Porque os casamentos estavam a ser adiados, ninguém quis manter, não é? Porque não sabíamos o tempo que ia demorar, mas mesmo assim ainda consegui fazer 6 casamentos dos 23 que estavam marcados. Por acaso foi mesmo sorte. E mesmo desses 6, eu tenho 3 que foram marcados, um com um mês de antecedência, ou seja, aqui já foge um bocado à regra, foram marcados com um mês de antecedência, e 2 foram marcados, um com 4 dias, o outro com 5. Se foram marcados mesmo no início da semana do casamento. Aliás, esses 2 casamentos têm a particularidade de um foi aqui em Paredes, numa sexta-feira, e o outro no sábado foi em Lisboa.
Ou seja, eu basicamente foi chegar a casa, pôr as baterias a carregar, descarregar cartões, dormir 3 horas e fazer 3 horas de viagem para Lisboa e fazer o casamento de manhã até à noite. Ou seja, foi desgastante mesmo, e as pessoas às vezes não têm essa noção, mas quando me dizem é o teu trabalho, tu é que decidiste, é verdade, é o meu trabalho, fui eu que decidi fazer isso. Mas também eu não parto um bocado por eu não gostar de dizer que não. Eu sei dizer que não, mas às vezes não consigo, porque uma das coisas que eu tento criar sempre, logo na primeira reunião com os noivos, é uma empatia. E eu não gosto eu não gosto destes noivos, eu não vou fazer o casamento deles, eu vou fazer de tudo para que eles desistam de mim. Não, porque depois o meu nome vem à baila. E foi a vossa primeira opção? Não, nós primeiro tínhamos escolhido outro, gostávamos mesmo muito do trabalho dele, mas ele acabou por nos recusar fazer o casamento porque não gostou de nós. Não, isso não acontece. Aliás, eu consigo e ainda continuo a manter grande amizade com noivos. Eu tenho uns noivos agora de 2019 que fiquei mesmo muito amigo deles já desde a reunião em 2018. E eu fui a seguir ao noivo, eu fui das primeiras pessoas, não vou contabilizar aqui em termos de top, mas fui logo das primeiras pessoas a saber que ela estava grávida, e ela pediu-me para fazer o baby shower e para fazer uma sessão de gravidez. Portanto, lá está, daqui a nada estou a fazer o batizado da criança também. E este tipo de coisas é daquelas coisas que acabam por ser bom, porque entramos no seio da família e depois continuamos daí para a frente. E é um bocado aquilo ou seja, isto não foge nada ao que é o típico, ou o fotógrafo tradicional. Temos aquelas lojinhas da vila que fizeram o casamento dos avós e o batizado dos pais e o casamento dos pais e agora dos filhos. É um bocado isso, e acaba por ser bom. Há uma história engraçada com os noivos, em que eles falaram comigo 2 meses antes do casamento, mas só marcaram mesmo, ou melhor, eles primeiro disseram que não queriam, e depois na semana do casamento acabaram por marcar. E a noiva tinha comentado com o noivo: eu acho que o Ricardo conhece o teu irmão. E ele disse: não conhece nada, conhecem-se lá, não devem frequentar os mesmos sítios. Olha que não. E quando cheguei à casa do noivo, eu dei de caras com o irmão dele e disse: o que estás aqui a fazer? É o meu irmão que vai casar. Não, mas eu é que pergunto o que é que estás aqui a fazer. E olha, o teu irmão contratou-me para fazer o casamento dele. Ou seja, e eu já não o via há uns 5 ou 6 anos. Por acaso foi mesmo curioso. Existem este tipo de coisas. Noutro casamento, os noivos foi por intermédio da fotógrafa que chegaram a mim, e basicamente os noivos não conheciam como músico, só me conheciam mesmo como profissional, e eu tive um dos convidados a vir ter comigo a pedir-me esclarecimentos, entre aspas, o porquê de eu ter saído da banda na altura em que foi. E o noivo estava ao lado e ficou tipo: ui, também és músico? E eu: agora já não, já há alguns anos que não sou. E ele: fogo, que banda é que era? Eu, quando disse o nome da banda, ele ficou assim: a sério? Olha, não te reconheci. E depois, talvez por causa da máscara, é um bocado diferente, é o suficiente. Mas é assim, eu não posso dizer que 2020 tenha sido um ano mau, porque não foi. Não foi o melhor ano, não, sem dúvida. Eu consigo, assim, mesmo tendo ganho o prémio de melhor videógrafo, não considero que tenha sido um ano bom. Foi um ano razoável, por assim dizer. Eu se comparar 2020 com outro ano, talvez 2018
que foi um ano de mudanças, e que, quer dizer, em 2018 fiz mais casamentos do que em 2020, é verdade, mas em termos de produção, dentro das limitações que havia, fiz mesmo muita coisa em 2020, mesmo muita coisa. Olha, mencionaste o prémio, eu já estava aqui com o posto aberto para te falar. Pronto, mesmo assim, em 2020 ganhaste um prémio, fala-me um bocadinho deste prémio. É assim, esse prémio, eu não vou, sei lá, não vou colocar. Eu fico sempre um bocado sem palavras, que é para não usar outra expressão, fico um bocado sem palavras quando alguém me diz bem do meu trabalho, ou até mesmo em relação ao prémio, eu fico um bocado sem palavras e não tenho qualquer tipo de reação. Até mesmo na vida pessoal acaba por ser assim. E esse prémio é atribuído aos melhores profissionais da área dos casamentos, sejam fotógrafos, videógrafos ou wedding planners. Um bocadinho por mérito, nem todos recebem. Há muita gente que até hoje ainda não recebeu, e esse prémio, acho que foi mesmo aquela coisa foi aquele registro, aquele marco de 2020 afinal não foi assim tão mal. foi um ano bom, porque se deu para eu receber um prémio, e há tantos anos que estou nisto, é o primeiro prémio que recebo, quer dizer, eu fiz o que fiz com a minha banda, tive o percurso que tive, a banda ainda continua, para o ano são 25 anos. Qual é a banda? Desculpa, já mas agora. Desculpa. Holocausto Canibal. Uhum. E quer dizer, somos muito conhecidos. Eu ainda digo que somos porque lá está, somos os fundadores da banda, e já tocamos por praticamente pelo mundo inteiro, e temos muito reconhecimento lá fora, e por acaso nunca aconteceu, isso foi falado mas nunca foi para a frente, em ter o reconhecimento por parte das autarquias, por exemplo, até porque não éramos todos da mesma cidade. Eu sou de Gaia, um dos guitarristas, um dos fundadores também é de Gaia, outro é de Rio Tinto, pronto, e neste momento a banda já é um de Guimarães, havia outro de Braga, ou seja, já havia uma grande dispersidade de localizações em relação aos músicos. E na altura eu conhecia o responsável, um dos responsáveis da cultura na Câmara de Gaia, antes do Mário Dorminski, e ele falou comigo e ele disse: vocês merecem um prémio, ok, não são todos de Gaia, és tu, mas pronto, recebes tu em nome da banda. E eu fogo, isso é mesmo brutal, isso é uma daquelas coisas muito, muito boas de se receber, e entretanto acabou por não ir para a frente porque, pronto, pelos vistos, acho que isto internamente eles não acharam assim tão relevante, uma banda de metal ter a longevidade que tinha, e ainda para mais ter o reconhecimento que tem lá fora. É assim, um dos meus expoentes máximos foi estar a tocar ao meio-dia, ser a primeira banda do dia num festival na Alemanha, com 3.500 pessoas à frente. Tipo, ao meio-dia, uma banda portuguesa estar a tocar para 3.500 pessoas num festival no meio da Alemanha é qualquer coisa mesmo. Tive outro festival também na República Checa, a tocar à 1h30 da manhã para 2.500 pessoas, ou seja, esse tipo de coisas, era aquelas coisas que as pessoas cá não conseguem ter noção, e não valorizam, porque é uma banda, se calhar conseguem valorizar uma banda estrangeira por estar a fazer isso cá, ao estar a tocar ao meio-dia para 3.000 pessoas, mas não valorizam uma banda portuguesa ir lá fora fazer uma coisa dessas. Ou seja, chegar ao ponto de ter bandas que tu
bandas, ou seja, neste caso músicos que tu idolatras, tratarem-te pelo teu nome, chamarem-te no meio de 500 pessoas e perguntarem como é que tu estás, se está tudo bem, e como é que correu a viagem até o festival ou até ali, ou até mesmo a tour. Por exemplo, nesse festival na Alemanha, tivemos 2 datas antes, tocámos em Salamanca, depois no Luxemburgo, e de Salamanca, ou seja, a saída do Porto para tocar em Salamanca, nós fizemos a viagem direta Porto-Salamanca, tocamos, arrumamos o material e arrancamos para o Luxemburgo e fomos tocar. Ou seja, a nossa viagem e dormida foi toda feita dentro da carrinha. Não houve paragem em hotéis, não houve nada. Ou seja, nós só tomámos banho ao fim de 2 dias. Não é que o cheiro fosse muito mal dentro do carro, mas 5 pessoas dentro do carro. Isto foi mesmo, foi uma daquelas coisas, é mesmo chegar ao festival, começar a tocar ao meio-dia e ter aquelas pessoas todas à nossa frente, foi ok, isto compensou mesmo, compensou aqueles 2 dias em que praticamente não dormimos, estávamos todos rotos, demos 2 concertos sem dormir, isto valeu mesmo a pena. Ok. Pá, e tu, Ricardo, queres falar da tua banda ou não? Não Bem, É o Panda e a Carica. vocês pronto, agora certamente, certamente não, estou a assumir, em vez de assumir vou perguntar, estão otimistas relativamente agora aos tempos que vêm ou estão mais apreensivos? Opa, Ricardo, diz. eu espero que realmente as coisas melhorem, porque pá, lá está, como eu te disse antes, a passagem de 2019 para 2020 e os inícios era quando eu ia ter, opá, eu acredito que 2020 ia ser um ano forte em termos até de evolução, porque opá, lá está, já tinha uma série de casamentos e estava tudo a correr tão bem, tudo a correr bem, e depois acabou por não acontecer nada e é sempre chato. Pá, a partir ou seja, segunda-feira já pode haver eventos e casamentos e tal, dia 19, e vamos ver como é que as pessoas se controlam, porque isto a qualquer momento voltamos todos para casa e é mais um ano disto, porque basta o pessoal se descontrolar e nós vamos para casa outra vez. Eu não falo muito no meu caso em específico, mas de alguns colegas que assim, as pessoas têm de acabar por perceber que no nosso caso, em termos de comunidade, mas não tanto no meu, há malta que precisa de trabalhar porque tem filhos em casa, eles continuam a ter filhos para dar de comer, rendas para pagar, estúdios que estão a pagar e não os usam, e material que está parado que custa muito dinheiro, e, e as pessoas só têm de imaginar como é que é estar sem receber desde 2019 ou desde inícios de 2020. Não é fácil para ninguém. E há muita malta que acaba por estão agora a fechar e opá, é um bocado triste ver pessoas que lutaram muito para calçar o que têm e agora estão a vender tudo porque não suportam as contas. E opá, é chato para toda a gente. Sim, sim. E também é muito difícil sensibilizar as pessoas para isso, porque pá, neste caso os três, de áreas diferentes quase, maioritariamente, que é a minha área do Ricardo quase que se cruza, mas eu faço outras coisas. Pá, somos freelancers, ou seja, nós dependemos de nós, mas na prática não dependemos de nós, dependemos dos outros. Porquê? Porque neste caso concreto, se é responsabilidade dos outros, depois nós vamos senti-la na pele quando não pudermos trabalhar, não é? Isso é um problema. Claro, Um, opá, e depois é assim, isto não afeta-nos a nós, mas no geral, quantas empresas é que acabaram por fechar? exatamente, o Não problema precisam, aqui é esse. O Sim. problema é que muita gente. Pá. estas pessoas, que normalmente, opá, não estou a falar mal, não quero estar aqui a falar mal de ninguém, cada um faz o que quiser com a sua vida, mas o trabalhador por conta de De outrem, outro, tem um. ignora mais as cenas porque está lá e ele chega lá na mesma. Se ele não tiver trabalho, o trabalho do patrão é arranjar-lhe trabalho, não é? Ele nunca pensa é que o patrão pode não ter trabalho para lhe arranjar porque a economia está destruída, porque estamos sempre a entrar e a sair de confinamentos e isso é muito complicado. Ricardo, no teu caso, estás otimista? Acabaste no início, disseste-nos que tinhas
mais um casamento agora já para 2023. 2023, sim, acabei antes da reunião, ou melhor, tive uma reunião antes de começarmos a conversa e fechei isso, fechei o casamento para 2023 e eles falaram comigo na quinta-feira. Estão a marcar para 2023 porque vivem em Londres e acaba por ser esse o handicap, não é? Ou seja, não tenho tanto tempo para vir cá para resolver as coisas, e então daí o haver esse espaço de tempo para poderem preparar e também saberem exatamente quanto é que vão gastar. E o mais curioso é que eles começaram por aquilo que normalmente é o fim. Ou seja, eles já marcaram, a única coisa que eles têm marcado é mesmo o fotógrafo e o videógrafo. Foi como eu, foi igual. Que o gajo, aquela história que eu vos contei há bocado é verdade. E uma das outras perguntas que ele me fez, o fotógrafo na altura, foi onde era. E eu disse, então, mas isso é na minha terra. E ele, já falaste com o padre? Não, mas é óbvio que é lá. Mas primeiro marca com ele, depois vai falar comigo. E foi, a primeira coisa que eu marquei foi o fotógrafo também. Mas é normal marcar... Não, mas estou bastante otimista, porque eu não vou ser hipócrita e dizer que não, porque isto vai ser a continuação de 2020. Eu posso dizer isso como piada. Ou seja, basicamente nós celebramos o ano novo ou melhor, a passagem de ano para dizer, ok, 2020 já acabou, isto fica ali e agora vamos para 2021 e vamos fazer de conta que isto não passou. Não, porque ainda está, porque vê-se o comportamento das pessoas, e era aquilo que estava a dizer. A maior parte das pessoas que vemos não trabalha por conta própria, trabalha por conta da outra, e então... paciência, se tiverem que receber dinheiro, recebem, se tiverem que ficar em casa, recebem na mesma. Portanto, eu se ficar em casa, eu não recebo. É tão simples quanto isso, porque os restaurantes estão fechados, não posso fotografar, as empresas estão fechadas, não posso ir lá fotografar, não posso filmar, não posso fazer nada. Mas acabo por ver que as pessoas com a vacina, com o aparecimento da vacina e as pessoas começarem a ser vacinadas, já estão a sentir-se um bocadinho mais à vontade, não à vontadinha, não é? Mas a sentirem-se mais com um fogo, com uma bolsa de oxigênio para a data do seu casamento. É claro que, pronto, isto a partir de agora, em janeiro, com o confinamento, eu tive um casamento que foi marcado na semana anterior ao desconfinamento, e na semana a seguir ligaram-me a dizer, olha, ok, vamos adiar o casamento. E era um casamento para maio. E eles já adiaram o casamento para o ano, porque foi, ou seja, no espaço de uma semana, como houve este recuo, como tivemos que confinar, ficaram sem saber. Ou seja, isto, quer dizer, agora vamos confinar durante quanto tempo? 2 meses, 3 meses? Será que conseguimos ir para o casamento? Será que não? Portanto, acaba por ser um bocado difícil, e pronto, é a realidade. Temos que, só quando as coisas estiverem mesmo bem é que podemos marcar casamentos com 2 meses, ou como aconteceu no ano passado, com uma semana. Ias a perguntar, eu sei onde é que ias perguntar com quanto tempo de antecedência. Sim. É assim, eu tenho tanto com um ano, como com 9 meses, como com 2 anos. Não há um prazo. Não é aquela coisa. Se me disserem, olha, vamos casar amanhã, estás disponível, vou fazer o casamento, eu digo que sim. Isso aconteceu. Eu tive um amigo meu que casou numa sexta e falou comigo na terça-feira. Ele disse, olha, sexta-feira de manhã, o que é que vais fazer? E eu, acordar, tomar banho, tomar um pequeno almoço, pronto, ok, e depois disso vais fazer o meu casamento. Ok, está bem, espera aí, o quê? Não percebi. Hoje é terça-feira, vais casar na sexta? O que é isso aqui a passar? Quanto tempo é que passou? E ele, não, já temos papéis, tudo, já vamos fazer isso. Ok, pronto, tudo bem, também não era assim tanta gente, éramos 7 ao todo,
Portanto, a coisa era fácil de ser feita. Não Qual era é que uma foi o cerimónia casamento com menos religiosa. gente? Já fizeste? Foi esse. Foi esse, éramos 7 E ao tu, todo. Eu Ricardo? já fiz um que Sete, era sete, só. 7 não, éramos 8 lá com a senhora do registro. E tu, e tu, Já fiz com. Acho que era os noivos e a mãe. A mãe, acho que era só a mãe dela e os dois dele. Ou seja, era seis pessoas e depois opá, aquilo foi só para ir à igreja, registrar aquilo e tal, o momento e tal. Eu vinha embora, aquilo era aqui perto da minha casa, eu vinha embora e o carro deles sempre atrás de mim, sempre, 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 sempre. Eu cheguei, estacionei à porta de casa e estacionaram atrás. Eles eram meus vizinhos, eu não sabia. Mas eles sabiam que eram os seus vizinhos? Não, eles também não sabiam. Epá, entramos um para cada entrada e eu tipo, "Tá pronto." Tu dizes, precisa de alguma coisa? Olha, bem, ó, pessoal, depois é só passar aqui. Exatamente. Bem, pessoal, estamos aí quase com 1h30. Pá, temos que fechar. Vocês, uma mensagenzita, querem dizer alguma coisa para finalizar? Alguma mensagem aí para o pessoal? Eu no documentário fazia, e posso fazer aqui também, se tem alguma coisa a dizer a alguém que eventualmente veja isto, que esteja na dúvida de se lançar como freelancer na vossa área. Não sei se querem deixar alguma dica. Epá, não há propriamente dicas, porque, quer dizer, há uma dica, estejam confiantes daquilo que têm, e que, ou seja, basicamente aquilo que eu estou a dizer, ou que eu vou continuar a dizer, é aquilo que eu digo ao Ricardo, que é quando se sentirem confiantes com o trabalho que têm, mandem-se. Mas se estiverem a começar, epá, não se mandem para os casamentos sozinhos, porque o ter que dizer aos noivos, olha, não apanhei este momento, perdi as fotos, perdi os vídeos, não sei o que é que se passou, é das piores coisas que pode haver. Acho que entre isso e morrer, morrer é mais fácil, porque a vergonha Prefiro é morrer. menor. Sim. Porque a vergonha é menor. Mas acho que a coisa mais importante é mesmo, pá, quando se sentirem confiantes, depois de já terem feito, e atenção, eu quando digo já terem feito, é que não interessa se já fotografam há 20 anos. Fotografam há 20 anos, mas nunca fizeram um casamento. Têm que fazer um casamento para tentar perceber aquilo que é, os procedimentos, os timings, têm que saber essas coisas. Só a partir daí é que conseguem saber se estão à vontade ou não. E nós, eu e o Ricardo, temos falado muito disso, e nós encontramos. Ok, eu vou usar a palavra. Encontramos muita azelhice. Sejam fotógrafos que já estão no mercado há muito tempo e que não evoluíram, porque existem lojas ou fotógrafos que trabalham nisto há 30, 40 anos e continuam a fotografar exatamente como no início, só não fotografam em rolo, fotografam em digital, mas há também outros que conseguiram evoluir. Existem mesmo muitos, não só passaram para o digital, como conseguiram ver as coisas de outra forma, têm outra visão e souberam se adaptar aos tempos, não só em termos de equipamento, mas como em termos de trabalho. E basicamente é isso, a dica é mesmo essa, é explorem, vejam como é que as coisas se fazem, juntem-se a um fotógrafo, não tenham medo, um fotógrafo ou um videógrafo, não tenham medo de perguntar, nem é propriamente o medo, é a vergonha de pedir. Eu acho que uma das piores coisas do ser humano é ser burro e persistir na burrice, porque errar é humano, todos erramos, agora persistir na burrice é daquelas coisas que não se admite mesmo. Porque se eu não sei uma coisa, eu pergunto e admito que não sei isso. Mas ao menos perguntei como é que aquilo se faz, como é que é possível ser feito. E prefiro passar por burro e gozarem-me e dizerem, este não sabe, opa, isto é tão fácil, é só fazer isto. Ok, está bem, mas como é que tu descobriste isso? Fui ver como é que se fazia. Pronto, ok.
tens aí a resposta. E basicamente é isto, é fazer com que quem não sabe fica a saber e fica a saber da melhor forma, não é? Vou experimentar fazer um casamento. Olha, mas vais experimentar fazer um casamento? Mas comprei uma máquina e agora é só chegar lá e disparar. Não, tens um procedimento, tens uma linha contínua com isto e tens mesmo que cumprir isso. Isso é fácil, isso depois lá logo se vê. Não é. É mesmo, o melhor conselho é mesmo este, é falarem com um fotógrafo ou um videógrafo e dizer, posso acompanhar num dia de um casamento, porque lá está, conforme eu disse, fazer isto no início, fazer um casamento, aí que paralice, vou estar ali aquele tempo todo, não sei o quê, e é o que eu faço da vida. Eu não digo quem me dera ter casamentos todos os dias, não, porque acaba por ser desgastante, mas é mesmo, ter casamentos todas as semanas, a partir do momento em que, ou seja, quando foi a pandemia, quando os casamentos começaram todos a ser adiados, foi tipo, ok, e agora o que é que eu vou fazer? Ou seja, parece que aquela droga começou a sair do sistema e já não sabíamos, ou seja, o desmame foi uma coisa terrível. E há muita gente que não faz nada desde 2019 e é muito bom para os noivos que vão contratar esses fotógrafos, porque esses fotógrafos estão com muita vontade de trabalhar e o primeiro casamento vai ser das melhores coisas que esse fotógrafo e videógrafo vão ter, por causa dessa vontade enorme que os profissionais têm de criar. Portanto, pronto, agora neste início de temporada se calhar não é a melhor altura para pedir a um fotógrafo ou um videógrafo para o acompanhar num casamento, mas sem dúvida é a melhor sugestão que tenho, é mesmo pedirem a um fotógrafo ou um videógrafo para acompanharem no dia de um casamento, para saberem como é que um casamento se faz e também verem como é que trabalham. Podem não se identificar com o trabalho, mas pelo menos já têm uma noção de como é que é um dia num casamento. E um dia num casamento não é só chegar à igreja e tirar as fotos e está feito. É muito mais do que isso. São mesmo aquelas. Eu ainda há pouco, na reunião que estava a ter com os noivos, eu estava-lhes a explicar que eles disseram: é que nós nunca casamos. Eu também nunca casei, mas sei como é que as coisas se fazem e é muito fácil. Não é um bicho de cabeças, mas tenham noção que vocês têm que se preparar pelo menos 3 horas antes do casamento. Houve um silêncio, eles olharam um para o outro 3 horas antes, e sim, pelo menos o noivo tem que se começar a preparar 3 horas antes, mas a noiva também não anda muito longe daí, cabelo, maquilhagem, tem que ter toda essa preparação, portanto acaba por ser, o noivo é o que tem a vida mais facilitada, porque é estar com os fotógrafos 1 hora e depois só tem que esperar 2 horas até ao casamento, mas a noiva não, a noiva sofre até entrar na igreja. Ela começa a sofrer às 4 quando vai para o cabeleireiro. Exato. Yeah. Eu posso fazer daqui parte do que o Ricardo disse, posso dizer que é por experiência que sei, que é a parte de ser tímido e de não falar. Eu, por exemplo, eu comecei em 2016 e eu só em 2018 para os finais, ou 2019, é que comecei a falar com uma alta da área que não fosse daqui, como por exemplo aí com o Ricardo e com outro colega, e foi o meu maior erro. Foi dar um tiro nos pés, mas acertar nos dois. Porquê? Porque ficas focado a ajudar só uma pessoa, não conheces mais ninguém, não vês além do que a outra pessoa pode ver ou que te pode ensinar, e ficas um bocado preso. Por isso é que eu digo que no final de 2019, início de 2020, eu ia com completamente outro mindset para trabalhar, ia pronto de outras maneiras, porque tive colegas como o Ricardo que foram impecáveis e chamaram a atenção para algumas coisas que eu estava a fazer que podiam, em termos de trabalho, não ser o melhor, mesmo em termos de eu não ter aquele networking de conhecer pessoas do meio. O conhecer e o perguntar não é vergonha nenhuma. Faz parte, toda a gente tem direito a isso. Vais apanhar malta que é capaz de te ajudar e outros que se calhar não te ajudam tanto, mas tentaste e no mínimo
tentaste saber, que é o mais importante. E com a informação toda que existe agora mesmo na internet e no YouTube, há muita má informação também, mas há informação muito boa que nos facilita em muito. E cada vez mais a informação está na ponta dos dedos. É só mandar uma mensagem a alguém que, neste caso, a falar para quem queira começar. Mandar uma mensagem com uma pergunta ou outra, mandem. E se não quiserem mandar àquele, mandem a outro. Ou se ele não responder, mandem a outro. Vai haver alguém que vai ter um bocado de paciência e de boa vontade, porque assim, também há muita gente que se esquece como é que começou. E é fácil apontar o dedo, mas nós quando apontamos a alguém temos mais dedos a apontar para nós. E nós temos que ser humildes e companheiros de outros colegas. Isto não é nenhuma guerra, nós se nos ajudarmos a todos torna as coisas muito mais fáceis. E foi graças a isso, foi graças a isso que eu sinto que quando voltar ao trabalho que vou ter completamente outro rendimento, porque eu estava assim, estava estagnado naquilo e só via aquilo e só fazia assim, e agora comecei a falar, e mesmo assim, mesmo agora que já conheço algumas pessoas, eu não sou pessoa de mandar mensagem a qualquer um, a falar o quê. Eu posso dizer qualquer coisa, mas eu fecho logo, tenho um bocado daquela parte de ser um bocado tímido nesse aspecto, e eu é que perco, porque há malta impecável por aí que podia ajudar muito mais, ou podia-me ajudar até. O ajudar por si só pode ser só tipo, olha, vou ali fazer uma sessão com um casal, ok, é uma coisa descontraída, não queres vir? E um gajo toma um café, vamos beber aí um fino e conversar. Como eu, por exemplo, já fui algumas vezes ter com o Ricardo ao Porto e nós, às vezes nós estamos juntos, nós nem falamos de trabalho. Muitas das vezes nós estamos lá a falar de coisas no geral, mas ao menos estar com alguém que é da área e poder de volta e meia dizer qualquer coisa e trocar uma opinião. Há sempre uma partilha, E ao mesmo tempo estar em forma de lazer é impecável. Acho que é espetacular. Da última vez que nós estivemos juntos até foi em dezembro, na semana anterior à passagem de ano, que nós fomos os dois para a Freita, porque sim, fomos e andámos lá a visitarmos cenas, a fotografar e tal. Passamos um momento ali de lazer, mais nada. Não é trabalho, não é nada, é lazer. Quer dizer, foi lazer e foi com muito frio também. Também vocês escolhem bem a época, bem para a Freita, não é? Se é para ser, é para ser. Bem, pessoal. Não, mas aqui a questão também, isto só para terminar, aquilo que o Ricardo estava a dizer é verdade, porque é assim, nós, por exemplo, eu quando falei há pouco da parte dos músicos que idolatrava e que passaram a ser amigos, há aquele velho ditado que é nunca conheças os teus ídolos, e eu já conheci bastantes, sou amigo de bastantes deles também, e isso acabou por me fazer bem, porque não conheci, ou seja, deixei de conhecer só aquela pessoa que eu idolatrava para ser um amigo. Mas nisto, com os fotógrafos também, é exatamente a mesma coisa, ou com os videógrafos. Não temos que ser todos amigos, mas temos que nos dar bem. Basicamente é isso. E se precisarmos de esclarecer alguma dúvida, se conseguirmos recorrer a essas pessoas, acaba por ser muito bom, porque já temos o contacto com elas. Podemos não falar todos os dias com elas, ou falar uma vez por mês, mas ao menos temos esse contacto. Agora, se vamos cair assim de paraquedas, olha, eu tenho aqui uma dúvida para tirar, será que me podes dizer alguma coisa? Tipo, nunca me disse nada, e agora apareceu assim do nada, vem pedir isto? Não, olha, vai falar com outro, não quer saber, nem te vou responder. É um bocado, nós em tudo na vida acabamos por nos cruzar por vários tipos de pessoas. Há uns que gostam de ajudar, outros não gostam, há uns que ajudam, mas querem outra coisa em troca, e há malta que está-se bem, ajuda e está tudo bem. Eu aí sou um bocadinho como o Ricardo aqui, o Ricardo da fotografia, também tem um bocado de receio, e é por isso que eu às vezes, muitas das coisas que aprendo com dor própria, ou seja, aprendo a fazer asneiras. Quando se calhar se tivesse pedido, perguntado como é que mesmo a aprenderes com alguém, vais fazer asneiras, porque vais testar aquilo que a pessoa te disse.
E a partir desse momento em que testas aquilo que te disseram, tu vais errar e vais pensar por ti, ok, eu errei porquê? Se calhar não estou a fazer isto bem. Olha, eu fiz isto, estou a fazer bem, eu estou a fazer conforme tu disseste. E a pessoa vai-te dizer, não, olha, houve aqui uma coisa que tu saltaste, há aqui uma coisa que não estás a fazer bem, é assim desta forma. Mas lá está, mas se não tentares e se não errares, não vais saber qual é a melhor forma para fazer isso. E depois o não é sempre garantido. Aliás, uma das pessoas também foi meu aluno aí não no mesmo curso do Ricardo, mas na mesma escola. É um gajo também muito assim, que é aprender e perguntar e pedir e falar, e depois um dia também convidá-lo para estar cá. O gajo também, à base do perguntar e de não ter medo e de perguntar, hoje em dia conseguiu também, não está no topo do mundo, não é? Ainda é novo, mas está neste momento a trabalhar com uma das pessoas com quem sempre sonhou trabalhar desde que era novo, e encontrou uma vez numa conferência, não sei o quê, e não teve medo de descaradamente lhe pedir trabalho, e colou. Estou a falar do Mário, que o Mário, e a pessoa em causa é o Luís Ismael da Lightbox, que é o famoso tono do Balas e Bolinhos. E o Mário encontrou aí uma vez, ainda tive a ouvir essa conversa no outro dia, encontrou numa conferência ou uma cacada qualquer, e disse: olha, admiro-te muito, não sei o que, eu gostava um dia de conseguir trabalhar contigo. E a partir daí as coisas deram-se, e hoje o Mário trabalha lá. Demorou, não sei se foi meio ano, não sei o quê, mas demorou, mas aconteceu. Portanto, às vezes nós não termos medo de arriscar é chave. Pronto, pessoal, agradeço-vos muito. Foi aqui uma conversa longa, Obrigado, eu. uma partilha interessante. Um dia, desta vez eu não quis arriscar nisso, mas um dia havemos de tentar fazer uma coisa do género, mas em direto, para suscitar a interação do pessoal. Com perguntas e respostas em condições. Sim, isso há de chegar, porque claro que quando o pessoal está a ver em direto também se lembra de perguntar coisas que nós aqui também somos todos um bocado mais ou menos da área, e nos lembramos daquelas perguntas mais óbvias que às vezes escapam. Pronto, pessoal, eu vou deixar nas descrições de todos os sítios onde isto for parar os contactos e as redes sociais aqui destes dois Ricardos. Façam um favor depois de passar lá e conhecer melhor o trabalho deles. Quem teve o tempo e a paciência de nos estar aqui a aturar durante 1h35 minutos, mais ou menos, muito obrigado e até à próxima.